Você fugiu achando que podia levar tudo de mim? Não, Rafael. Eu vim buscar o que sempre foi meu. Inclusive a empresa que você pensa controlar. A chave pousou sobre o mármore branco da mesa de jantar com um clique quase imperceptível. Beatriz Vasconcelos Monteiro, a pedra do anel de casamento refletia a luz fria da manhã que entrava pelas venezianas meio fechadas. Ela tirou o anel com o mesmo gesto calmo com que tirava uma luva, sem dramatismo, sem tremor nos dedos, e colocou ao lado da chave. Não havia bilhete. Ela tinha ensaiado 3 semanas antes, sentada à beira da banheira com um bloco de papel no colo. Havia escrito meia página e depois rasgado, porque as palavras pareciam ao mesmo tempo insuficientes e excessivas. Tudo o que ela poderia dizer, Rafael não estaria pronto para ouvir. E tudo o que ele precisaria saber, o tempo se encarregaria de revelar de um jeito muito mais eloquente do que qualquer carta. A bolsa estava no corredor desde a noite anterior, já fechada, já pesada com o que importava. Documentos, o pendrive preto que ela guardava dentro do estojo de óculos há 2 anos, a ultrassonografia dobrada ao meio dentro de um envelope azul e a foto de sua avó, que ficava no criado mudo do lado dela, não do lado dele. Beatriz passou pela cozinha. O café automático tinha sido programado por ela mesma às 6 da manhã, e o aroma subia denso pelo ar ainda silencioso da cobertura. Rafael estava dormindo. Ela sabia exatamente como ele dormia. O braço esticado sobre o travesseiro dela, a respiração pesada nos primeiros 20 minutos antes de ficar mais regular, o rosto ligeiramente virado para a porta como se, mesmo inconsciente, estivesse monitorando quem entrava e saía. Ela não foi até o quarto. Passou reto pelo corredor, pegou a bolsa, abriu a porta de serviço que dava direto para o corredor de elevadores e desceu. O táxi estava esperando na rua desde as 5h50. Ela tinha pedido pelo aplicativo usando um número de telefone que Rafael não conhecia, um chip que havia comprado 6 semanas atrás em uma farmácia no centro de São Paulo, pagando em dinheiro. Não por paranoia, por precisão. Beatriz Vasconcelos Monteiro havia aprendido desde cedo que as saídas planejadas com cuidado custavam muito menos do que as saídas improvisadas. O motorista não tentou fazer conversa. Ela agradeceu mentalmente por isso. Enquanto o carro cruzava o bairro ainda meio adormecido dos jardins, ela colocou a mão espalmada sobre o abdômen. 17 semanas. O bebê ainda não chutava com força suficiente para ela sentir com clareza, mas às vezes, tarde da noite, ela percebia um frêmito baixo que a fazia prender a respiração. Ela tinha descoberto a gravidez numa terça-feira chuvosa de março, sozinha no banheiro de um hotel em Florianópolis, onde havia ido resolver uma questão de inventário. O teste tinha 2 linhas antes mesmo de completar os 3 minutos indicados na embalagem. Ela não tinha ligado para Rafael naquele dia. Tinha ficado sentada na beira da cama do hotel por 1 hora e depois tinha pedido um chá de camomila pelo serviço de quarto e aberto o notebook para continuar o trabalho. Havia uma razão para isso. Uma razão que Rafael desconhecia, assim como desconhecia tantas outras coisas sobre a mulher com quem havia dormido por 3 anos. O telefone dela vibrou. Não era o número que Rafael tinha, era o outro. A mensagem era curta, de um contato salvo apenas como a letra V, maiúscula. Está a caminho? Ela digitou. Sim. 2 horas. 3 meses antes daquela manhã, Beatriz ainda acordava cedo e fazia questão de estar na cozinha quando Rafael descesse para o café. Não porque ele esperasse isso dela, mas porque os primeiros 20 minutos do dia haviam sido, por muito tempo, os únicos em que ele parecia genuinamente presente, sem o telefone na mão, sem a expressão fechada de quem já está resolvendo 3 problemas ao mesmo tempo enquanto mastiga. Fora isso que ela havia amado primeiro nele, a presença, quando ela existia. Rafael Monteiro tinha o tipo de atenção que, quando se voltava para você, fazia o resto da sala desaparecer. Ele ouvia com o corpo inteiro, os olhos fixos, inclinado ligeiramente para frente. Beatriz, que havia crescido sendo a pessoa mais calada em qualquer cômodo, havia achado aquilo devastador no bom sentido. Mas atenção, ela havia aprendido. Era um recurso que Rafael distribuía com critério. E nos últimos meses, o critério havia mudado. Camila Estrela havia entrado na empresa de Rafael como diretora de Relações Institucionais há 8 meses. Beatriz a tinha conhecido num jantar de fim de ano. Uma mulher de 42 anos, com o tipo de presença que não precisava se anunciar. Alta, precisa nas palavras,
com o hábito de manter contato visual por um segundo a mais do que o protocolo social exigia. Beatriz não tinha sentido ciúme naquela noite. Tinha sentido reconhecimento, que é uma coisa diferente e mais incômoda. Ela havia reconhecido em Camila o mesmo cálculo que ela própria usava com frequência. A avaliação silenciosa de quem representa o que naquela sala. Durante os meses seguintes, Beatriz observou. Era algo em que ela tinha prática. Rafael começou a mencionar Camila com uma frequência que só chamava a atenção de quem prestava atenção cuidadosa, não com entusiasmo excessivo, o que teria sido mais fácil de identificar. Com a naturalidade de quem está acostumado a um nome, como se aquela pessoa já ocupasse um espaço permanente no mapa mental dele. Beatriz não havia confrontado. Não porque tivesse medo da resposta, mas porque uma confrontação naquele momento teria revelado coisas que ela ainda não estava pronta para revelar. Havia um equilíbrio frágil em jogo e ela precisava que ele se mantivesse por mais alguns meses. Então, na segunda semana de julho, Rafael havia chegado em casa com um contrato para ela assinar. Ela tinha ficado olhando para o documento por um longo momento antes de virar as páginas. Era um acordo de reestruturação de ativos, parte de uma operação maior que a Monteiro Holdings estava conduzindo no setor portuário do sul do país. Havia uma cláusula no terceiro parágrafo da página 4 que mencionava o arrendamento de uma área operacional em Santa Catarina, especificamente no complexo portuário de Florianópolis. Beatriz conhecia aquela área. Ela a conhecia porque parte dela pertencia, por herança, ao portfólio de ativos que ela administrava em nome da família. Rafael não sabia disso. Ou sabia e tinha assinado o contrato mesmo assim, o que seria uma coisa diferente. Ela havia pegado a caneta que ele havia deixado ao lado do documento e dito, com voz igual, preciso de uma noite para ler com calma. Rafael tinha dito, claro, sem levantar os olhos do telefone. Ela tinha passado a noite lendo, e na manhã seguinte tinha devolvido o contrato sem assinar, dizendo apenas que havia algumas cláusulas que precisavam de revisão jurídica antes. Rafael tinha aceitado sem pressão aparente, mas algo na expressão dele, uma certa contenção nos ombros, havia dito a Beatriz que ele estava esperando uma resistência diferente, mais emocional, menos técnica. Aquela noite havia sido o ponto de inflexão, não dramaticamente, não com barulho. Apenas o momento em que Beatriz entendeu que o tempo de observar havia terminado e que havia chegado a hora de se mover. Ela havia ligado para o contato V no dia seguinte. Havia pedido que preparassem a casa em Florianópolis. O táxi parou na rodoviária Tietê às 6h40 da manhã. Beatriz pagou em dinheiro, pegou a bolsa e comprou o bilhete de ônibus no guichê, também em dinheiro. A linha para Florianópolis saía às 7h15. Ela tinha tempo suficiente para tomar um café no balcão próximo à plataforma, um expresso curto que desceu quente e amargo, e para colocar a mão sobre o abdômen outra vez, numa espécie de hábito recente que ela ainda estava aprendendo a ter. O telefone de Rafael havia tocado às 6h22, no bolso do casaco pendurado na cadeira do quarto. Ela sabia o horário porque havia checado o relógio antes de sair. O toque era o que ele usava para contatos do trabalho. Não era o toque que ele usava para a família. Não era o toque padrão que tocava para os números que ele não reconhecia. Era um toque específico que ela havia ouvido com frequência nos últimos 2 meses. O nome na tela, quando ela havia passado pelo corredor às 6h20, era Camila. Beatriz havia continuado andando. O ônibus cruzou o Vale do Paraíba sob um céu que ia gradualmente clareando do cinza para um rosa pálido que em outros momentos ela teria achado bonito. Ela ficou com os olhos no vidro durante boa parte do trajeto, não dormindo, não exatamente pensando, naquele estado intermediário em que o corpo descansa, mas a mente permanece ligada numa frequência baixa. Às 11 da manhã, ela recebeu uma mensagem no telefone que Rafael conhecia. Era ele. Cadê você? 2 minutos depois. Beatriz. Outros 3 minutos. Me liga. Ela desligou a tela e colocou o aparelho no bolso lateral da bolsa. Havia uma coisa que Rafael não havia entendido em 3 anos de convivência, talvez porque ela nunca tivesse dado a ele a chave para entender. O silêncio de Beatriz não era ausência, era vocabulário. Ela falava com ele quando as palavras serviam para algo. Quando não serviam, ela ficava quieta, e o silêncio dizia exatamente o que precisava ser dito, para quem tivesse ouvidos calibrados para ouvir. Rafael Monteiro era um homem extraordinariamente inteligente em muitas coisas, mas ela havia concluído, com alguma tristeza e nenhuma surpresa,
que ele nunca havia aprendido a ouvi-la de verdade. O ônibus parou em um posto de combustível no meio da serra. Beatriz desceu para esticar as pernas, comprou uma garrafa de água e ficou por 2 minutos olhando para as montanhas verdes que começavam a aparecer do lado direito da estrada. O ar era mais frio aqui, carregado de umidade, e ela respirou fundo, 1 vez, 2 vezes. O bebê fez aquele movimento leve, quase uma vibração. Ela colocou a mão no abdômen de novo. Eu sei, ela disse baixinho, em voz tão baixa que só ela poderia ouvir. Estamos chegando. O apartamento em Florianópolis ficava no 3º andar de um prédio discreto no bairro de Trindade, a 15 minutos a pé da Universidade Federal. Não tinha nada de luxuoso. 2 quartos, sala com janela para o pátio interno, uma cozinha que recebia a luz da tarde. Beatriz havia alugado há 2 anos usando uma empresa de gestão patrimonial que não tinha qualquer ligação visível com o seu nome. Valentina Krause estava esperando na porta do apartamento quando Beatriz desceu do táxi que havia pegado do terminal de ônibus. Valentina tinha 57 anos, cabelo branco cortado rente à nuca, e a postura de uma pessoa que passou a vida tomando decisões que outras pessoas tinham medo de tomar. Era a única funcionária do Grupo Vasconcelos, fora os advogados, que Beatriz havia confiado com a totalidade do que sabia. As 2 mulheres não se abraçaram no corredor. Valentina pegou a bolsa pesada das mãos de Beatriz, abriu a porta do apartamento e disse: "O jurídico confirmou. A sessão está marcada para daqui a 6 semanas." Beatriz entrou, colocou o casaco na cadeira mais próxima e sentou no sofá. "Ele vai me encontrar antes disso," ela disse. "Provavelmente. Está tudo documentado do lado de cá?" "Tudo." Valentina colocou a bolsa no corredor e voltou. "Beatriz, você está bem?" Era a 2ª vez na vida que ela ouvia Valentina fazer aquela pergunta. A primeira tinha sido no dia em que o pai dela havia morrido, 4 anos atrás, naquele hospital silencioso em que o único som era o aparelho de monitoramento e os passos dos enfermeiros no corredor. "Estou," ela disse. E era verdade, da mesma forma tortuosa que certas verdades são verdadeiras. Ela estava inteira, estava lúcida, estava fazendo exatamente o que havia decidido fazer. Se havia dor misturada a isso, ela estava presente também. E Beatriz não tinha hábito de fingir que as coisas não existiam. Valentina assentiu, sem fazer mais perguntas, e foi para a cozinha colocar água para ferver. Beatriz tirou o envelope azul da bolsa. Abriu devagar. A imagem em preto e branco mostrava um perfil que ainda parecia mais com uma promessa do que com uma pessoa, mas que a cada semana ficava mais nítida, mais presente, mais real do que qualquer coisa que ela havia planejado nos últimos 2 anos. Ela ficou olhando por um tempo. Lá fora, além da janela fechada, Florianópolis seguia o seu ritmo próprio, indiferente, vasto e verde, sem saber de nada. Rafael Monteiro havia mandado 43 mensagens para o telefone de Beatriz entre as 6h20 da manhã e o meio-dia. Ele só parou de mandar mensagens quando o chefe de segurança da empresa, Márcio Drummond, entrou no escritório sem bater e disse com o rosto fechado que os rastreadores instalados nos veículos registrados em nome de Beatriz não haviam detectado movimento desde a noite anterior. Rafael ficou parado atrás da mesa. "Os veículos estão todos na garagem," Márcio completou. Ela não pegou nenhum carro da família. Câmeras do condomínio. Saída de serviço, às 6h12 da manhã. Bolsa, sem pressa visível. Não parecia uma emergência. Parecia planejado. A palavra pousou no escritório como uma pedra jogada em água parada. Planejado. Rafael sentiu alguma coisa apertar no peito. Não exatamente arrependimento, não ainda, mas alguma coisa que ele não soube nomear de imediato e que por isso o incomodou mais do que deveria. "Rastreia o celular dela." Márcio fez uma pausa de meio segundo. "Qual dos dois?" Rafael ergueu os olhos da mesa. "O que você quer dizer com qual dos dois?" Outra pausa. Dessa vez mais longa. "Senhor Monteiro, ela tem 2 números. Um que você conhece. Outro que ela usa há pelo menos 18 meses, registrado em nome de uma empresa de consultoria com CNPJ em Florianópolis. Eu encontrei essa informação hoje cedo, tentando localizar o sinal do número que você me passou. O sistema identificou a divergência automaticamente. O silêncio que se seguiu durou cerca de 8 segundos. Rafael os contou sem perceber que estava contando, um hábito antigo de quando precisava segurar a primeira reação antes de deixar a segunda, mais controlada, tomar o lugar.
Rastreie os dois, ele disse por fim, com a voz de quem já reorganizou o que estava sentindo em algo mais funcional. Márcio saiu. Rafael ficou sozinho na sala enorme com a janela que dava para o skyline de São Paulo, 27 andares abaixo dos quais a cidade funcionava sem a menor consideração pelo que estava acontecendo naquele escritório. Ele foi até o vidro e ficou de costas para a mesa, olhando para fora sem realmente ver nada. 18 meses. Beatriz tinha um número de telefone secundário registrado em Florianópolis há pelo menos 18 meses. Ele havia se casado com ela há 3 anos. Havia sido um casamento rápido para os padrões da família dele, 6 meses de namoro e um pedido numa viagem ao Nordeste que havia sido espontâneo o suficiente para parecer não calculado, mas que a mãe de Rafael havia comentado depois, sem rodeios, que tinha as marcas de uma decisão tomada com a cabeça, não com o coração. Rafael havia discordado dela na época. Agora, parado diante da janela, ele se perguntava quais das 2 metades daquele casamento tinha sido realmente calculada, e por quem. Camila Estrela entrou na sala às 14 horas, quando Rafael havia descido da varanda do escritório, cancelado 3 reuniões e pedido que a assistente bloqueasse a agenda até segunda ordem. Ela chegou com 2 cafés na mão, fechou a porta atrás de si com o calcanhar e colocou um dos copos sobre a mesa de Rafael com a naturalidade de quem já fez isso muitas vezes. Márcio me contou, ela disse, sentando na cadeira à sua frente. Rafael não disse que havia contado a Márcio para que não dissesse nada a Camila. Ele não havia feito isso. E essa omissão, ele percebeu agora, era em si mesma uma informação. Sabe onde ela foi? Camila perguntou. Ainda não, Rafael. Ela esperou até que ele erguesse os olhos para ela. Isso não é a primeira vez que ela some sem explicação. Você sabe disso. Ela nunca sumiu sem explicação. Ela viaja com frequência para Florianópolis e você nunca soube exatamente por quê. A observação era precisa. Beatriz havia viajado para Florianópolis 4 vezes nos últimos 2 anos, sempre com justificativas razoáveis. Inventário do apartamento da avó, reunião com um cartório, documentação de imóveis. Rafael havia aceitado essas explicações porque eram plausíveis e porque ele tinha o hábito de confiar no que tinha aparência de verdade, sem necessariamente verificar a substância. Ela tem família lá, ele disse, e a voz saiu com menos convicção do que pretendia. Camila inclinou a cabeça ligeiramente. Tinha. O pai morreu há 4 anos. A avó, há 2. Não tem mais ninguém do sangue dela em Santa Catarina, que eu saiba, que você saiba, que eu pesquisei. Ela corrigiu, sem desviar os olhos. O incômodo que Rafael havia sentido antes voltou com mais consistência dessa vez. Havia algo na naturalidade com que Camila havia dito aquilo, o fato de que ela havia pesquisado a família de sua esposa sem que ele houvesse pedido, que ele deveria ter questionado em voz alta naquele momento. Mas a informação em si era útil, e Rafael Monteiro havia aprendido muito cedo que aceitar informação útil, sem questionar a fonte, era uma das eficiências necessárias da vida executiva. O que você acha que está acontecendo? Ele perguntou. Camila segurou o copo de café com as 2 mãos. Acho que ela quer que você vá atrás dela. Ou ela não quer que eu vá. Mulheres que não querem ser encontradas não deixam a chave do apartamento na mesa da sala. Deixam a chave com um advogado. Ela pausou. Beatriz deixou a chave na mesa. Para você ver quando descesse, era uma observação perspicaz. E havia algo nela, uma certa intimidade com o raciocínio de Beatriz, que Rafael arquivou mentalmente sem saber ainda exatamente onde colocar. Então você acha que é uma chamada de atenção? Acho que é uma negociação, Camila disse. E que ela está esperando que o próximo movimento seja seu. Rafael ligou para o banco às 15h30. Pediu que a conta conjunta fosse convertida em conta individual com acesso restrito. O gerente perguntou se a cotitular havia sido notificada. Rafael disse que essa era uma decisão unilateral no âmbito das prerrogativas do titular principal e que o procedimento deveria ser concluído até o fim do expediente. O gerente disse que verificaria o procedimento aplicável. Rafael desligou sem dizer mais nada. Era um movimento calculado para forçar uma reação. Beatriz usava a conta conjunta para despesas pessoais. O cartão principal era vinculado àquela conta. Se ela estivesse em algum lugar sem acesso ao capital próprio que Rafael não conhecia, o bloqueio criaria pressão suficiente para fazê-la entrar em contato. Às 16h40, o sistema de rastreamento apontou que o chip secundário de Beatriz
Havia registrado atividade em Florianópolis, bairro de Trindade. Rafael pediu para Márcio confirmar o endereço e mandou preparar o jato para o dia seguinte de manhã. Naquela noite, sozinho na cobertura que de repente parecia grande demais, Rafael foi até o quarto e abriu a gaveta do criado mudo do lado de Beatriz. Não sabia exatamente o que estava procurando. A gaveta tinha o que sempre tinha: um bloco de notas pequeno, onde ela às vezes anotava números de telefone à mão, um tubo de creme de mãos, um marcador de livros de madeira que havia pertencido à avó dela. Ele ficou olhando para a gaveta aberta por um momento. Pegou o bloco de notas. A maioria das páginas estava em branco. Na terceira folha, havia uma lista escrita com a letra pequena e regular de Beatriz. Datas, algumas com horários, anotações que pareciam referências a reuniões ou ligações. A última entrada tinha sido escrita em tinta mais nova, menos desbotada que as outras. Era um nome de empresa que ele não reconheceu: V Holding SC. E abaixo, um número de processo que começava com o código de Florianópolis. Rafael tirou uma foto com o celular e mandou para o jurídico com uma mensagem: identifique essa empresa e esse número de processo. Prioridade máxima. Resultado até amanhã cedo. Deixou o bloco de volta na gaveta na mesma posição em que havia encontrado, ou pelo menos tentou reconstituir a posição, mas não tinha certeza se havia acertado. Beatriz provavelmente saberia. Beatriz, ele havia percebido ao longo do dia, sabia muito mais do que ele havia dado crédito. A resposta do jurídico chegou às 6 da manhã seguinte, 40 minutos antes de Rafael embarcar no jato. V Holding SC era uma holding constituída em Florianópolis há 6 anos. Objeto social: administração de participações societárias. Sócios: 3 pessoas físicas, nenhuma delas com o sobrenome Monteiro ou Vasconcelos. A empresa controlava outras 3 empresas menores, todas com atividades no setor portuário e imobiliário de Santa Catarina. O número de processo era referente a um inventário encerrado 18 meses atrás. O espólio incluía participação acionária em ativos portuários no complexo de Florianópolis. Rafael leu o relatório 2 vezes no avião. O complexo portuário de Florianópolis. Ele abriu a pasta com o contrato que havia levado para Beatriz assinar há 2 semanas. Procurou a cláusula da página 4. Releu o endereço da área de arrendamento. A área batia com o que constava no relatório do jurídico. Rafael colocou o tablet sobre o joelho e ficou olhando pela janela do avião por um bom tempo. Lá fora, a costa de Santa Catarina aparecia aos poucos abaixo das nuvens, verde e recortada, indiferente à perturbação crescente que começava a tomar forma naquele assento executivo a 10.000 metros de altura. Havia uma pergunta que ele ainda não havia formulado em voz alta, mas que estava tomando espaço com rapidez. Beatriz havia recusado assinar aquele contrato por razões emocionais, como ele havia assumido, ou ela sabia exatamente o que o contrato implicava e havia recusado com conhecimento de causa? E se fosse a segunda opção, o que mais ela sabia? Beatriz estava na varanda do apartamento com uma xícara de chá quando o carro de Rafael parou na rua abaixo. Ela o viu descer, não porque estivesse vigiando, mas porque a varanda tinha visão direta para a rua, e ela havia saído para tomar um ar às 10 da manhã, sem nenhuma intenção de vigiar nada. Ela ficou parada, com a xícara na mão, e observou. Rafael usava terno cinza, sem gravata, o que significava que ele havia saído de São Paulo antes do expediente formal. Havia um homem ao lado dele que ela reconheceu como Márcio. Os dois olharam para o prédio. Rafael disse alguma coisa que ela não pôde ouvir. Beatriz entrou de volta para a sala, fechou a porta da varanda e mandou uma mensagem para Valentina. Ele chegou. Pode acionar o Dr. Ferreira. Depois colocou a xícara na pia da cozinha, foi ao banheiro, olhou para o próprio rosto no espelho por 3 segundos exatos e voltou para a sala para esperar. Ela havia tido 3 anos para aprender a ler Rafael Monteiro. Ela sabia que quando ele chegava de surpresa, sem ligar antes, sem avisar, era porque estava tentando recuperar a vantagem. E sabia que a melhor resposta para alguém que tentava recuperar vantagem era não mostrar que você havia esperado por isso. A campainha tocou. Beatriz foi abrir. O Dr. Henrique Ferreira tinha 61 anos, óculos de armação fina, e a habilidade rara de fazer o silêncio de uma sala parecer totalmente gerenciado por ele. Quando Rafael Monteiro entrou no apartamento de Trindade acompanhado de Márcio Drummond,
O advogado já estava sentado à mesa da sala, com uma pasta preta sobre a superfície e as mãos cruzadas sobre ela, como se estivesse aguardando o início de uma reunião de diretoria. Rafael parou. Aquilo não era o que ele havia esperado encontrar. Havia esperado, ele percebeu naquele momento com uma clareza levemente incômoda, encontrar Beatriz em estado diferente do que estava, mais defensiva talvez, mais visível em algo que ele pudesse usar como referência emocional. Em vez disso, ela estava sentada no sofá com a postura de quem é dona do espaço e havia um advogado numa mesa ao lado, como se aquela reunião houvesse sido marcada com antecedência. Rafael, ela disse. Não havia frieza no tom. Também não havia calor. Era apenas o uso do nome como dado objetivo. Você trouxe advogado, ele disse. Você veio acompanhado de Márcio, ela respondeu, sem inflexão. Pareceu prudente. Ele olhou para o doutor Ferreira. O advogado inclinou a cabeça com urbanidade. Henrique Ferreira, assessoria jurídica patrimonial. Bom dia, senhor Monteiro. Rafael não respondeu ao cumprimento. Voltou os olhos para Beatriz. Podemos conversar a sós? Podemos, ela disse. Mas se você veio com documentos, o doutor precisa estar presente. Não vim com documentos. Uma pausa muito breve. Então Márcio pode esperar lá fora. Foi o tipo de troca que durou 30 segundos e estabeleceu quem havia planejado melhor. Rafael fez um sinal discreto para Márcio, que saiu e fechou a porta. Dr. Ferreira permaneceu. Rafael ficou de pé por um momento. Depois escolheu a poltrona diagonal ao sofá, porque sentar ao lado de Beatriz pareceria uma tentativa de reaproximação que ele não estava pronto para fazer, e sentar muito longe pareceria teatro. Você está bem? Ele perguntou. Estou. É o bebê. A pergunta saiu antes que ele pudesse calcular melhor a entrega. Não porque ele não soubesse do bebê. Havia encontrado no escritório dela, meses atrás, um cartão de uma ginecologista que ele havia arquivado mentalmente sem questionar. Mas ao perguntar diretamente assim, ele havia confirmado que sabia, e havia confirmado também que havia guardado o conhecimento sem mencionar-lo, o que era uma espécie de confissão disfarçada. Beatriz olhou para ele por um momento. Se havia surpresa, ela não deixou aparecer. 17 semanas. Ela disse simplesmente, por que você não me contou? Eu ia contar. Uma pausa. Depois que algumas coisas se resolvessem. Que coisas? Ela não respondeu imediatamente. Em vez disso, se levantou, foi até a janela que dava para o pátio interno e ficou de costas para ele por alguns segundos. Quando voltou, havia tomado uma decisão sobre o que dizer. Ele conhecia o gesto o suficiente para saber aquilo. O contrato que você me trouxe para assinar, ela disse. A área de arrendamento na página 4. Sim. Você sabia que parte daquela área estava em litígio de inventário? A pergunta era cirúrgica. Rafael manteve a expressão. Nossa assessoria jurídica verificou a situação fundiária e não identificou impedimentos, ele disse. A assessoria verificou os registros públicos. Ela respondeu. Há documentação paralela, que não constava nos registros, porque o processo correu em vara civil de Florianópolis e ainda não havia transitado em julgado na época em que o seu jurídico fez a consulta. O silêncio entre eles durou um tempo suficiente para ser desconfortável. Como você sabe disso? Ele perguntou. Beatriz não respondeu. Sentou de volta no sofá, com a mesma postura equilibrada de quando ele havia chegado. Doutor Ferreira, que havia permanecido completamente imóvel durante toda a conversa, abriu a pasta preta e retirou um documento que deslizou pela mesa em direção a Rafael. Rafael pegou e leu. Era uma minuta de acordo de separação de bens, redigida com precisão clínica, sem linguagem emocional, descrevendo com exatidão cada ativo que havia sido declarado separadamente no contrato pré-nupcial e os termos sob os quais ele permaneceria separado. Não havia disputa de bens conjugais, não havia pedido de pensão, não havia guarda disputada. Havia uma cláusula específica sobre a criança, que garantia ao pai visitas regulares a serem definidas por acordo entre as partes, sem intervenção judicial, salvo em caso de impasse. Ele reconheceu com uma sensação estranha, o documento de separação mais generoso que ele já havia visto. Você não quer nada, ele disse. Quero o que é meu por direito. Ela corrigiu. Nada que foi construído durante o casamento. Só o que eu trouxe para ele. Beatriz. Ele baixou o documento. O que está acontecendo de verdade? Ela encontrou os olhos dele.
Neles havia algo que ele não soube classificar. Não era mágoa, não exatamente, ou talvez fosse mágoa que havia passado pelo processo de virar outra coisa ao longo de meses. Está acontecendo o que precisava acontecer, ela disse, com ou sem o seu acordo. Rafael assinou a minuta naquele dia. Não porque havia decidido que queria o divórcio, mas porque havia algo na articulação daquele encontro, na presença do advogado, na precisão do documento, no apartamento que existia há 2 anos sem que ele soubesse, que lhe disse que forçar uma posição diferente naquele momento seria um erro estratégico que ele lamentaria. Ele havia aprendido que as batalhas escolhidas a tempo são mais lucrativas do que as batalhas empurradas goela abaixo. Enquanto escrevia o nome na linha pontilhada, sem tremer, sentiu os olhos de Beatriz sobre ele. Ela estava observando a mão que segurava a caneta com a mesma atenção que ela usava quando lia um relatório complexo. Não com emoção, com avaliação. Era a 3ª vez naquele dia que ele percebia isso nela. E cada vez que percebia, alguma coisa no entendimento que ele havia construído sobre quem era essa mulher deslocava ligeiramente, como mobília reposicionada num cômodo escuro que você conhecia de cor. Ele entregou o documento ao Dr. Ferreira e se levantou. Na porta parou. Uma última pergunta, ele disse, de costas para o advogado, voltado para Beatriz. Aquele número de processo que você anotou no bloco de notas, V Holding SC. Você conhece essa empresa? Uma fração de segundo. Não uma hesitação completa, mas uma calibragem. Já ouvi falar. Eles têm interesse no complexo portuário de Florianópolis. Muitas empresas têm. Os ativos dessa holding têm ligação com a família Vasconcelos, que é o sobrenome do seu meio. Beatriz não disse nada, e o silêncio dela, naquele momento, foi o mais eloquente que ele havia ouvido em 3 anos. Rafael saiu sem pressionar. Lá mais. No corredor, de volta para o lado de fora, Márcio esperava encostado na parede. Os dois desceram em silêncio. No carro, antes de o motorista ligar o motor, Márcio disse, ela assinou? Fui eu que assinei, Rafael disse. Márcio processou aquilo por um momento. E agora? Agora eu preciso de tudo que existe sobre V Holding SC, Beatriz Vasconcelos e o inventário encerrado 18 meses atrás em Florianópolis. Tudo, sem exceção. E quero saber quem é o doutor Henrique Ferreira de verdade, não só o nome do escritório. O relatório chegou 48 horas depois, numa tarde em que Rafael havia cancelado um almoço com investidores e trancado a porta do escritório. Leu os 47 páginas do documento sem se levantar, sem pegar café, com a concentração de quem sabe que o que está lendo vai mudar o entendimento de alguma coisa importante. O Grupo Vasconcelos havia sido fundado pelo avô de Beatriz em 1974. Na época, era uma empresa de logística portuária de pequeno porte em Santa Catarina. Ao longo de 40 anos, havia crescido de forma discreta e consistente, expandindo para imóveis, administração de ativos e participações no setor de infraestrutura. O pai de Beatriz, Rodrigo Vasconcelos, havia assumido a gestão em 2001 e conduzido a empresa durante 19 anos com um perfil deliberadamente baixo, sem presença pública, sem registro em bolsa, sem aparições em rankings empresariais. Rodrigo havia morrido há 4 anos. A única herdeira direta era a filha, Beatriz Vasconcelos Monteiro. O patrimônio estimado do Grupo Vasconcelos, de acordo com a análise de mercado incluída no relatório, era de aproximadamente 340 milhões de reais, com ativos concentrados principalmente em participações portuárias e imóveis comerciais em Santa Catarina. Rafael ficou parado com o documento na mão por um bom tempo. Havia se casado com a herdeira de um dos grupos patrimoniais mais sólidos de Santa Catarina, sem ter a menor ideia disso. Ela havia mantido esse fato completamente separado da vida que construíram juntos. Havia usado o sobrenome do meio, Vasconcelos, apenas como parte do nome civil, sem nenhuma referência à herança que ele representava. Havia respondido às perguntas sobre a família com um nível de detalhe suficiente para satisfazer sem revelar. O pai havia trabalhado com negócios em Santa Catarina. A família tinha alguns imóveis lá. Alguns imóveis. Ele se perguntou se havia feito as perguntas erradas, ou se havia deixado de fazer as perguntas certas, ou se havia simplesmente não feito perguntas suficientes porque havia assumido que sabia o suficiente. Era a terceira hipótese que mais o incomodava, porque era aquela em que o erro era dele. No mesmo dia em que o relatório chegou às mãos de Rafael,
Algo se movia no outro extremo do tabuleiro que ele ainda não havia visto. Camila Estrela estava numa sala de reunião do 5º andar de um escritório de advocacia no centro de São Paulo, em frente a um homem chamado Décio Arruda, que tinha 48 anos, cabelo grisalho penteado para trás e o tipo de sorriso que não chegava aos olhos. Décio era consultor de fusões e aquisições, ou pelo menos era isso que dizia o cartão de visita. Em prática, ele representava um grupo de investidores que havia tentado, sem sucesso, comprar participações nos ativos portuários de Santa Catarina havia 3 anos. Havia tentado e fracassado, em parte, porque a V Holding SC havia movido judicialmente para bloquear a operação enquanto o inventário do Grupo Vasconcelos estava em andamento. A separação está assinada? Décio perguntou. Minuta assinada, Camila disse. Ainda precisa de homologação judicial. Pode levar meses, mas os bens dela permanecem separados. Permaneciam antes do casamento também. Pré-nupcial. Ela inclinou levemente a cabeça. O problema é que ela não precisa do Rafael para defender os ativos. Ela tem estrutura jurídica própria. Sempre teve. Décio tamborilou os dedos na mesa. Então o casamento não nos ajudava de qualquer forma. O casamento nos ajudava, Camila disse com uma paciência calculada, porque enquanto ela estava casada com Rafael, ela estava distraída, mantendo aparências, não estava com atenção total nos negócios da família. Uma pausa. Agora ela não tem mais essa distração. O silêncio que se seguiu foi o tipo que precede uma reavaliação. Ela vai à Assembleia? Décio perguntou. Ela vai à Assembleia, Camila confirmou. E se ela aparecer com procuração plena da V Holding, ela tem votos suficientes para bloquear qualquer movimentação que fizermos nas participações portuárias. Então precisamos que ela não chegue lá com procuração plena. Ou precisamos que o Rafael chegue lá antes, Camila disse. E que ele não saiba ainda com quem está realmente lidando. Décio olhou para ela por um longo momento. Você acha que ele não sabe? Camila pensou na expressão de Rafael quando ela havia chegado ao escritório na manhã em que Beatriz havia ido embora. O desconforto que ele havia tentado disfarçar, a pergunta que ele havia feito. Como você sabe que ela tem família lá? Ele está começando a juntar os pedaços, ela disse. Mas ele ainda está montando o quebra-cabeça de baixo para cima. Nós temos 1 semana, talvez 10 dias, antes que ele tenha a imagem completa. Décio assentiu devagar. Então use esse tempo. Beatriz estava sentada na sala do apartamento com o notebook no colo quando Valentina entrou com 2 documentos impressos e os colocou na mesa à sua frente. Décio Arruda se reuniu com alguém hoje, Valentina disse. Beatriz não ergueu os olhos do notebook imediatamente. Quando ergueu, havia uma linha vertical entre as sobrancelhas que aparecia quando ela estava calculando. Com quem? Valentina colocou o dedo na primeira folha. Havia uma foto, tirada da rua, de qualidade razoável, Décio Arruda e uma mulher de 40 e poucos anos saindo de um edifício no centro de São Paulo. Beatriz reconheceu Camila Estrela antes de ler o nome embaixo da foto. Ela ficou olhando para a imagem por um tempo suficientemente longo para que Valentina ficasse parada esperando sem dizer nada. Quando foi isso? Beatriz perguntou. Hoje à tarde. Ela sabia que ele ia me encontrar? Não sei ainda. Valentina pausou. Mas se ela sabia que ele foi a Florianópolis, ela provavelmente sabe que você tem advogado aqui. E se ela está se reunindo com Décio Arruda agora, o timing não é coincidência. Beatriz fechou o notebook. Ficou em silêncio por um momento. Havia uma certa ironia na situação. Ela havia saído do casamento, em parte, para proteger os ativos da família de uma exposição que o casamento estava criando. E agora descobria que a ameaça não havia vindo de onde havia imaginado, não do casamento em si, de alguém que havia usado o casamento como cobertura. Mude a data da assembleia, ela disse. Valentina ergueu uma sobrancelha. Para quando? Para 3 semanas a partir de hoje. Não 6. Ela pegou o telefone e ligue para o Dr. Ferreira. Preciso que ele revise a procuração. Quero garantir que está blindada para qualquer questionamento processual que Décio Arruda possa tentar levantar. 3 semanas é pouco tempo. Eu sei, Beatriz disse. É suficiente. Valentina pegou os documentos e saiu. Beatriz ficou sozinha na sala por um momento. Depois levantou e foi até a janela. Lá fora, a tarde havia virado noite enquanto elas conversavam, e as luzes do bairro de Trindade formavam um padrão familiar que ela havia aprendido a reconhecer nos anos em que havia passado períodos aqui com o pai. Ela colocou a mão no abdômen.
Havia uma peça que ela ainda não havia movido. Uma peça que ela havia guardado com cuidado porque usá-la significava abrir mão de algo que havia protegido por anos. O anonimato. A possibilidade de existir na vida do marido sem que ele soubesse o que ela representava. Aquilo havia terminado quando Camila Estrela entrou na equação com objetivos que iam além de um caso extraconjugal. Beatriz foi até o notebook, abriu e começou a redigir um e-mail para o Conselho de Administração da V Holding SC. A sessão do Conselho de Administração havia sido marcada para uma quinta-feira pela manhã, numa sala de reuniões no 12º andar de um edifício no centro de Florianópolis, que não tinha placa de identificação na entrada, apenas um número e um interfone. Rafael Monteiro chegou 20 minutos antes do horário, o que era um hábito que ele mantinha em reuniões cujo desfecho não estava seguro. Chegar antes dos outros era uma forma de estudar o espaço antes de estudar os adversários. Ele havia sido convocado por uma notificação formal enviada pelo escritório do Dr. Ferreira, informando que a Monteiro Holdings havia sido incluída na pauta como parte interessada em virtude de uma operação de arrendamento portuário que havia sido firmada com um dos arrendatários da área em litígio. A notificação era tecnicamente adequada, juridicamente impecável e havia chegado apenas 3 dias antes da sessão, o que lhe havia deixado tempo insuficiente para preparar uma resposta articulada. Isso não havia sido acidente. Márcio entrou junto. O advogado da Monteiro Holdings, um homem chamado Tadeu Siqueira, chegou 5 minutos depois com a pasta debaixo do braço e o olhar de quem havia lido documentos até a madrugada. Rafael reconheceu esse olhar porque já o havia usado muitas vezes. A sala tinha uma mesa oval, cadeiras em couro escuro e uma janela com vista para o mar. Havia já 6 pessoas sentadas quando eles chegaram, 3 membros do conselho que Rafael não reconheceu, um notário e o Dr. Ferreira, que estava de pé ao lado de uma tela de projeção apagada. A cadeira no centro da mesa oval estava vazia. Rafael ficou de pé, perto da janela, e estava verificando o relógio pela segunda vez quando a porta se abriu. Beatriz entrou com uma pasta preta num braço e o cabelo preso atrás, usando um blazer marfim sobre calça de alfaiataria. Ela não olhou para ele imediatamente. Cumprimentou os membros do conselho pelo nome, apertou a mão do notário, disse algo em voz baixa para o doutor Ferreira, que fez o advogado assentir, e então sentou na cadeira central. Só depois disso voltou os olhos para Rafael. Obrigada por vir, ela disse, com a mesma voz de sempre. Não sabia que tinha escolha, ele respondeu, e era genuíno. O Dr. Ferreira assumiu a mesa. Explicou, em linguagem clara e sem excesso, a estrutura da convocação. A Monteiro Holdings havia firmado um contrato de arrendamento com um terceiro que cobria uma área sob custódia da V Holding SC, holding cujos ativos pertenciam ao espólio do Grupo Vasconcelos, cujo inventário havia sido homologado 18 meses antes. A titular dos direitos sobre esses ativos, na qualidade de única herdeira, era Beatriz Vasconcelos. Rafael ouviu tudo isso com a expressão de quem está processando cada palavra enquanto ela ainda está sendo dita. Beatriz Vasconcelos. Não Beatriz Monteiro. Não a senhora Monteiro. Beatriz Vasconcelos, titular, herdeira, com procuração plena e documentação depositada em cartório havia 18 meses, aguardando exatamente essa reunião. Tadeu Siqueira encostou-se levemente em Rafael e disse, em volume de conversa, a operação de arrendamento pode ser contestada com base na cadeia dominial, mas vai para a arbitragem. Não é imediato. Eu sei, Rafael disse, igualmente em voz baixa. E a senhora tem os votos para bloquear qualquer movimentação sobre os ativos portuários em questão? Essa última pergunta não havia sido para Tadeu. Havia sido para Beatriz, que estava suficientemente perto para ouvi-la. Ela respondeu sem hesitar. Tenho os votos e tenho a documentação. A operação firmada com o terceiro pela Monteiro Holdings é contestável por vício na cadeia de direitos. Não estou aqui para contestar. Ela fez uma pausa precisa. Estou aqui para propor uma solução. A proposta era elegante da maneira que as coisas bem pensadas costumam ser. Em vez de uma disputa judicial que custaria meses e dinheiro a ambas as partes, a V Holding SC propunha uma parceria operacional formal. A Monteiro Holdings manteria o contrato de arrendamento com o terceiro, mas através de uma estrutura de coparticipação com a V Holding, que formalizaria o direito de ambas as partes sobre a área
e dividiria os resultados operacionais em proporções que o Dr. Ferreira tinha projetadas em 3 slides. Era, Rafael reconheceu enquanto ouvia, a solução mais eficiente para o problema. Era também a solução que deixava Beatriz na posição de parceira igualitária em vez de adversária vencida, o que era uma distinção importante. Ele estava ouvindo os detalhes do slide 2 quando percebeu que havia algo errado com o celular de Márcio. O homem havia olhado para a tela 3 vezes em 2 minutos, e cada vez sua expressão havia ficado 1 milímetro mais tensa. Rafael inclinou a cabeça levemente. Márcio se aproximou e colocou o telefone na mesa à frente dele com a tela virada para cima. Era uma mensagem de um dos analistas da empresa. Urgente. Foi depositado em cartório esta manhã um documento contestando a composição acionária da V Holding SC. Assinatura: Décio Arruda, em nome de grupo de investidores. Questionam a validade do inventário. Pedem suspensão da sessão. Rafael releu a mensagem 2 vezes. Depois ergueu os olhos para Beatriz. Ela ainda estava acompanhando a apresentação do Dr. Ferreira. Mas havia algo na leve tensão nos ombros dela, visível apenas para quem a conhecia bem, que disse a Rafael que ela já sabia do documento, talvez há mais tempo do que aquela manhã. Ele se levantou. Doutora, disse, usando o título que era dela por formação e que ele havia descoberto apenas no relatório de Márcio, preciso suspender a sessão por 20 minutos. Todos os olhos na mesa se voltaram para ele. Beatriz girou a cadeira devagar. Por quê? Ele colocou o telefone de Márcio sobre a mesa, com a tela virada para cima, na direção dela. Ela leu. Não mudou de expressão, mas o doutor Ferreira, que estava atrás dela, curvou levemente a cabeça para ler também, e então foi até a janela em passos rápidos e começou a falar em voz baixa no próprio celular. Você sabia desse documento? Rafael perguntou. Sabia da possibilidade, ela disse. Sua voz era completamente estável. E não avisou. Não era minha obrigação avisar. Era minha obrigação estar preparada. Ela se levantou, ficou de pé ao lado da cadeira, e pela primeira vez em toda a manhã havia algo diferente na postura dela, não mais a contenção calculada de antes, mas uma presença mais direta, como alguém que recolheu o que guardava e resolveu não guardar mais. Rafael, você tem uma escolha. Ele esperou. Décio Arruda está tentando contestar o inventário porque se conseguir suspender a validade da V Holding, os ativos portuários ficam em limbo jurídico por meses, talvez anos. Nesse período, o grupo que ele representa entra com oferta de compra, e sem uma holding operacional ativa para defender os ativos, a oferta passa. Ela fez uma pausa. Camila Estrela está associada a Décio Arruda. Eu tenho a documentação que prova isso. A sala ficou quieta. Rafael olhou para ela por um longo momento. Havia muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo dentro daquela pausa. O entendimento de que Camila havia entrado na empresa de Rafael não apenas por ambição pessoal, mas com um objetivo específico que incluía o enfraquecimento da posição de Beatriz. O entendimento de que Beatriz havia sabido disso, ou suspeitado, antes de ir embora. O entendimento de que a saída dela não havia sido uma retirada. Havia sido uma abertura de jogo. Qual é a escolha? Ele disse, com a voz mais baixa do que havia sido na hora anterior. Você usa os recursos jurídicos da Monteiro Holdings para bloquear o depósito do Arruda em cartório, enquanto o Dr. Ferreira contesta a legitimidade da procuração dele. Eu apresento a documentação sobre Camila para o conselho administrativo da sua empresa nesta tarde. Ela não piscou. Ou você aguarda e deixa que o processo siga, e em 6 meses, ambos perdemos a operação portuária para o grupo do Arruda, que é o que ele está apostando. Tadeu Siqueira, ao lado de Rafael, disse em voz baixa, tecnicamente, a contestação do inventário é fraca. Se bloquearmos agora, antes de ela ganhar tração, o processo dela não sobrevive a 1 semana em juízo. Rafael olhou para o advogado. Depois voltou para Beatriz. E Camila, é sua empresa. Ela disse simplesmente, eu forneço as provas. O que você faz com elas é sua decisão. O bloqueio foi executado em 2 horas. Tadeu Siqueira acionou os canais de urgência com uma eficiência que Rafael raramente havia visto mesmo nele. E o documento de Décio Arruda havia sido contestado por vício formal antes do meio-dia. O Dr. Ferreira confirmou por mensagem às 14 horas. A sessão do conselho da V Holding poderia retomar na manhã seguinte. Às 15 horas, Rafael estava de volta ao hotel,
onde havia se hospedado na véspera. Havia ligado para o presidente do conselho administrativo da Monteiro Holdings. A conversa havia durado 22 minutos, no final dos quais havia um compromisso. Camila Estrela seria notificada no dia seguinte de que seu contrato estava sob revisão. Uma auditoria seria aberta. Rafael desligou o telefone e ficou parado na janela do hotel, olhando para a Baía de Florianópolis. Havia 3 anos ele havia assinado um contrato de casamento com uma mulher que achava que conhecia. Tinha achado que ela era alguém de família simples, sem grandes pretensões financeiras, que havia escolhido construir a vida ao lado dele. Havia interpretado a discrição dela como ausência de ambição, a calma dela como simplicidade, o silêncio dela como concordância. Cada uma dessas interpretações havia sido errada, e a coisa que o incomodava mais, agora que tinha tempo para examinar o incômodo com clareza, não era que ela havia guardado segredos. Era que ela havia guardado segredos que ele havia tido todos os instrumentos para descobrir e havia simplesmente escolhido não usar. Ele havia assumido que sabia o suficiente sobre ela. Havia parado de perguntar, e no espaço em branco que esse silêncio havia criado, outras pessoas haviam entrado com objetivos que não eram os dela nem os dele. O telefone tocou. Era Márcio. Beatriz Vasconcelos deixou o apartamento de Trindade às 14h30, ele disse. Não sei para onde foi. Rafael ficou quieto por um segundo. Cancela o rastreamento, ele disse. Márcio não respondeu imediatamente. Senhor, cancela. Eu sei onde ela está. Desligou. Ficou mais um momento na janela. A baía estava calma, uma linha de luz refletida no fim da tarde que ia ficando alaranjada enquanto ele observava. Havia algo que Beatriz havia dito no início da reunião, antes que as coisas ficassem complicadas, antes de Décio Arruda e da documentação sobre Camila. Havia dito, não estou aqui para contestar, estou aqui para propor uma solução. Ele havia ouvido isso como estratégia. Agora estava pensando se havia sido outra coisa também. Camila Estrela soube que havia sido notificada às 8h40 da manhã seguinte, pelo e-mail do RH da Monteiro Holdings, com cópia do departamento jurídico e do presidente do conselho. Era uma notificação formal e seca que comunicava a abertura de procedimento de auditoria interna referente às suas atividades no período dos últimos 12 meses, com suspensão temporária das funções executivas durante o processo. Ela leu 2 vezes. Depois colocou o telefone na mesa e ficou sentada na poltrona do escritório temporário que havia ocupado no escritório de advocacia de Décio Arruda desde a tarde anterior. Havia passado a noite trabalhando, com a certeza de que o bloqueio do depósito em cartório havia sido um revés temporário e que Arruda tinha recursos jurídicos suficientes para retomar a contestação do inventário da V Holding por outras vias. O que ela não havia calculado era a velocidade com que tudo havia se movido. Décio chegou ao escritório às 9h. Quando entrou na sala e viu a expressão de Camila, parou na porta. Havia algo na imobilidade dele naquele segundo que ela reconheceu. Era a pausa de quem já está recalibrando antes mesmo de receber a confirmação. O conselho agiu. Ela disse, eu vi. Ele fechou a porta atrás de si e foi sentar do outro lado da mesa, com o cuidado de alguém colocando distância gerenciável entre si e um problema. O Siqueira é rápido. Não foi só o Siqueira. Ela deslizou o telefone pela mesa. Há uma documentação sobre mim na auditoria. Reuniões, datas, nomes. Ela pausou. Ela tinha tudo isso. Décio ficou olhando para a tela por um tempo mais longo do que precisaria se a informação fosse surpreendente. Depois disse, com uma calma que ela reconheceu como o tipo de calma que vem quando alguém já está calculando a saída e não quer que você perceba. Com que velocidade o processo de auditoria avança? Semanas. Talvez 1 mês. Ela cruzou os braços. Mas não é o processo que me preocupa. É o que ela apresentou ao conselho. Se o Rafael teve acesso à documentação das minhas reuniões com você, ele tem acesso às datas. E as datas mostram que eu iniciei o CMI, nesse, Pruse, o que é antes do. Antes de eu entrar na empresa de Rafael, ela completou, porque não havia sentido em deixar a frase no ar. As implicações eram claras o suficiente. Ela havia sido colocada ali com um objetivo que antecedia o emprego, o que transformava a situação de uma conduta antiética em empresa para algo muito mais sério em termos de responsabilidade jurídica. Havia um nome para isso, e o nome aparecia no Código Penal. Décio tamborilou os dedos na mesa. 3 batidas, depois parou. Você tem a documentação que eles têm acesso?
Não sei exatamente o que eles têm. Então precisamos saber antes que eles usem. Ele se levantou, foi até a janela, ficou de costas para ela por alguns segundos. Quando voltou, a expressão havia mudado para algo mais fechado, mais administrado. Vou acionar meu jurídico para uma análise de contenção. Mas, Camila, preciso ser direto com você. Se a documentação for tão completa quanto você está sugerindo, a nossa exposição aqui é real. E a minha prioridade nesse momento é o grupo que eu represento. Ele não disse, não você. Mas o que não disse era o ponto central da frase. Ela ficou olhando para ele por um momento sem mudar a expressão. Entendido, disse. Décio saiu com a pasta debaixo do braço e o passo de quem tem muito a fazer e pouco tempo. Ela permaneceu sentada. A janela do escritório de Arruda dava para um corredor interno de edifícios, uma vista sem graça de caixas de ar-condicionado e paredes sem cor. Camila havia passado por muitas janelas assim ao longo da carreira, escritórios provisórios em cidades que não eram as dela, reuniões em salas de crise onde o que estava em jogo era sempre de outra pessoa, e ela era a ferramenta escolhida para protegê-lo. Havia desenvolvido uma competência genuína nisso. Ler o que as pessoas precisavam antes que elas soubessem nomear, entrar pelo espaço que o nome deixava aberto. O problema com essa competência era que ela era perfeitamente transferível. O que ela havia feito para Décio Arruda, Beatriz Vasconcelos havia feito para ela. Havia um erro em toda a estratégia que ela só estava vendo agora, com a clareza irritante que o recuo sempre traz. Ela havia subestimado Beatriz da mesma forma que Rafael havia subestimado. Havia visto nela a esposa discreta, o perfil baixo, a mulher que cedia espaço em vez de reivindicá-lo, e havia concluído que esse perfil correspondia a uma pessoa sem recursos para reagir. Havia esquecido que perfil baixo é uma escolha feita por pessoas que têm razão para não se anunciar. E que pessoas com razão para não se anunciar costumam ter muito mais razões do que você imagina. Às 10 horas, ela recebeu uma ligação do advogado dela. A conversa durou 8 minutos e foi a conversa mais direta que ela havia tido em muito tempo. Havia opções, mas nenhuma delas era boa. E a menos pior envolvia cooperação. Quando desligou, havia tomado uma decisão. Ela pegou a bolsa, verificou que o telefone estava carregado, saiu do escritório de Arruda, chamou o elevador. Não havia calculado que Beatriz estaria no saguão do prédio quando as portas do elevador se abrissem. As duas mulheres ficaram olhando uma para a outra por um segundo que durou mais do que deveria. A funcionária da recepção ao fundo do saguão olhou para as duas e resolveu ficar muito ocupada com o computador. Beatriz estava com a pasta preta e havia chegado com o Dr. Ferreira, que ficou 2 passos atrás quando viu Camila, com a expressão discreta de quem avalia a temperatura de uma situação antes de se posicionar. Camila ajustou a alça da bolsa no ombro. Eu estava saindo. Eu sei, Beatriz disse. E havia algo na forma como disse, sem aceleração, sem tensão visível, que era a mesma presença que Camila havia observado da distância durante meses, sem conseguir nomear corretamente. Você conseguiu o que queria. Beatriz inclinou a cabeça levemente. Não é assim que eu descreveria. Como você descreveria? Havia algo na voz de Camila que era mais honesto do que qualquer coisa que ela havia deixado escapar nos meses anteriores. Não a precisão profissional, não o cálculo institucional, apenas uma mulher que havia jogado uma partida difícil e estava avaliando o resultado com os olhos abertos. Talvez pela primeira vez em muito tempo, como uma situação em que pessoas fizeram escolhas, Beatriz disse, e cada uma está lidando com as consequências das suas. Inclusive você. Inclusive eu. Camila ficou olhando para ela. Havia algo nessa troca que era diferente de um confronto. Não havia triunfo evidente de um lado nem humilhação pública do outro. Era mais parecido com 2 cálculos sendo reconhecidos mutuamente por pessoas que, em outras circunstâncias, poderiam ter desenvolvido respeito mútuo. Você sabia de mim antes de ir embora, Camila disse. Não era uma pergunta. Suspeitei. A confirmação veio depois. E ainda assim você não contou para Rafael. Não era o momento. Uma pausa. Havia outras peças que precisavam estar no lugar primeiro. Camila ficou em silêncio por um momento. Depois disse, com a voz baixa mas direta, você é uma pessoa muito fria. Não havia hostilidade no tom. Era mais uma observação técnica, a conclusão de uma análise que havia levado tempo demais para chegar. Sou uma pessoa muito cuidadosa, Beatriz corrigiu. Não é a mesma coisa. Camila considerou aquilo.
Depois ajustou de novo a alça da bolsa, endireitou os ombros com a firmeza de alguém que não perdeu o hábito da postura mesmo quando está perdendo tudo mais, e deu um passo em direção à saída. Parou por um segundo, de lado para Beatriz, sem se voltar completamente. Seu filho vai ter uma mãe formidável, disse, e saiu pelo giro da porta sem esperar resposta. Beatriz ficou parada por um momento. O saguão ficou quieto de uma forma diferente de antes. O Dr. Ferreira se aproximou e disse, em voz prática, subimos, ela disse. A reunião com o escritório de Décio Arruda durou 40 minutos, e foi uma reunião diferente de tudo que Beatriz havia conduzido naquela semana. Não havia conselho, não havia notário, não havia estrutura de convocação formal. Havia uma mesa, 4 pessoas, e o entendimento compartilhado de que o espaço para a manobra havia se estreitado a ponto em que a única direção racional era a que ela havia desenhado. Décio Arruda estava presente, ao contrário do que ela havia esperado. Havia chegado ao escritório entre a saída de Camila e a chegada dela, o que significava que havia feito um cálculo rápido e decidido que era melhor estar na sala do que ser representado por procuração naquele momento. Ela o respeitou por isso. Não muito, mas um pouco. O doutor Ferreira apresentou os 3 cenários com a metodicidade que era a marca dele. No primeiro, o grupo de Arruda continuava tentando contestar o inventário por vias alternativas, o que resultaria em anos de litígio com probabilidade alta de derrota e custo certamente alto. No segundo, o grupo se retirava completamente da operação portuária em Santa Catarina e liquidava as posições minoritárias que havia acumulado, o que era financeiramente limpo, mas significava sair de mãos vazias. No terceiro, havia os termos que Beatriz havia preparado, uma participação minoritária muito reduzida numa operação de logística auxiliar, sem acesso aos ativos principais, com cláusulas de não competição por 5 anos. Era, por qualquer métrica razoável, muito menos do que o grupo de Arruda havia tentado obter. Era também muito mais do que eles teriam se o processo de contestação fracassasse, o que o Dr. Ferreira havia documentado com uma probabilidade que não deixava muito espaço para interpretação otimista. Arruda ouviu tudo sem interromper. Havia algo na forma como ele ouvia que era diferente do modo como havia chegado à reunião do dia anterior. Não havia mais o tipo de arrogância tranquila de quem considera que o resultado ainda está em aberto. O que havia era a atenção comprimida de quem está avaliando o menor prejuízo disponível. Quando o Dr. Ferreira terminou, Arruda olhou para o próprio advogado. Uma troca silenciosa de meio segundo que tinha toda a informação necessária. Precisamos de 24 horas para revisar internamente, ele disse. Tenham 36, Beatriz disse. Mas a proposta expira no segundo dia útil às 18 horas. Sem prorrogação, Arruda assentiu uma vez. Esticou a mão sobre a mesa. Beatriz a apertou com firmeza e duração adequada, sem prolongar o gesto. Ela se levantou, cumprimentou os presentes com a impessoalidade correta e saiu. No corredor, esperando o elevador, a tensão dos últimos dias começou a se dissipar de uma forma que não era alívio exatamente. Era mais parecida com a sensação de pousar depois de uma viagem longa, os pés no chão, o peso do corpo reconhecido de volta. Ela havia passado semanas com o sistema nervoso operando num nível de alerta que havia se tornado tão constante que ela havia parado de perceber-lo. Agora que as peças principais estavam no lugar, havia silêncio onde havia ruído, e o silêncio era estranho. Sentiu o bebê se mover de uma forma diferente das outras vezes. Não o frêmito suave de antes, mas algo mais definido, mais intencionado, como se estivesse testando o espaço disponível com uma nova consciência do próprio peso. Ela parou a mão sobre o abdômen automaticamente e ficou assim, de pé no corredor vazio, enquanto o movimento se repetia uma segunda vez e uma terceira. Havia algo que ela havia guardado, mesmo naquelas semanas de cálculo e movimento, que era separado de tudo, a presença daquilo que crescia dentro dela, que não sabia nada de ver-holding, nem de litígios, nem de acordos de separação, e que estava lá de qualquer forma, crescendo com uma consistência que não dependia de nenhuma das decisões que ela havia tomado. O elevador abriu. O Dr. Ferreira entrou. Ela ficou um segundo mais no corredor. Depois entrou também. Havia uma mensagem que ela não havia respondido. Havia sido mandada às 7 da manhã e ela havia lido 3 vezes no banheiro do apartamento antes de sair para as reuniões. Era curta, do número de Rafael, e dizia: "Preciso conversar com você, não sobre a empresa,
Sobre nós. Ela havia colocado o telefone no bolso sem responder. Havia feito aquilo não por cálculo, mas porque pela primeira vez em muito tempo não havia uma resposta estratégica disponível para o que estava sendo perguntado. Havia apenas a verdade, que era mais complicada e menos controlável do que qualquer proposta que ela havia formulado naquela semana. E ela ainda não sabia ao certo o que fazer com verdades que não podiam ser estruturadas em parágrafos e depositadas em cartório. Rafael havia passado a manhã na sessão retomada do Conselho da V Holding SC, desta vez assinando os termos preliminares da coparticipação operacional que Beatriz havia proposto. Era um acordo que fazia sentido para os números da Monteiro Holdings em Santa Catarina e que fazia sentido independentemente de qualquer outra coisa que estava acontecendo nas margens daqueles documentos. Mas quando saiu do prédio às 11 horas e ficou na calçada com o sol de novembro de Florianópolis na cara, o que estava na cabeça não era o acordo. Ele havia mandado a mensagem para Beatriz às 7 da manhã e não havia recebido resposta. Havia resistido o dia inteiro ao impulso de mandar outra. Havia chegado à conclusão, por volta das 10h30, que resistir a esse impulso era um esforço que não estava servindo para nada prático, exceto confirmar para si mesmo que conseguia resistir. Isso, ele reconheceu, era o tipo de lógica que havia gerado boa parte dos problemas dos últimos anos. Às 11h20, ele caminhou até o apartamento de Trindade. Tocou a campainha do terceiro andar. Esperou. Tocou de novo. Houve um silêncio de 10 segundos, e então passos que ele não reconheceu como os de Beatriz antes de a porta abrir. Valentina Krause ficou na soleira com a expressão de alguém que já avaliou a situação antes de abrir. Ela o olhou de cima a baixo, com a velocidade de uma análise que já foi feita outras vezes, em outras configurações, e que chega sempre a conclusões que não são reveladas por inteiro. Ela não está aqui, Valentina disse. Eu sei, ela está no centro. Ele fez uma pausa. Posso esperar? Valentina o avaliou por um momento mais. Era o tipo de silêncio que não era falta de resposta, era a própria resposta sendo construída. Depois abriu a porta mais um pouco. 5 minutos. A sala, ele entrou. O apartamento era diferente do que havia imaginado. Não havia tentado imaginar especificamente, mas havia esperado algo mais neutro, mais provisório, um espaço de passagem, não de habitar. O que encontrou tinha presença. Livros na estante que eram claramente lidos e relidos, não decorativos. Uma planta na janela que exigia atenção regular para estar naquele estado saudável, papéis organizados sobre a mesa de uma forma que era o sistema dela e que ele reconheceu porque havia visto o mesmo sistema nas gavetas do escritório dela em São Paulo, sem nunca ter entendido a lógica, mas sem nunca ter perguntado. Havia uma foto da avó de Beatriz no criado mudo do quarto, que estava com a porta aberta. Era a mesma foto que ficava no criado mudo do quarto deles em São Paulo, do lado dela. Quando ela havia arrumado a bolsa para sair, havia tirado aquela foto e trouxe. Não o anel, não a chave, a foto da avó. Ele ficou olhando para aquilo por um momento. Valentina passou pelo corredor sem dizer nada, com o hábito de alguém que habita um espaço e não precisa de palco para isso. Rafael ficou de pé na sala, porque sentar parecia uma presunção que não havia sido estendida a ele, e ficou assim, de pé, olhando pela janela para o pátio interno do prédio, ouvindo o silêncio do apartamento e pensando que havia muitas coisas que ele havia deixado de fazer nos últimos 3 anos, e que a maioria delas era mais simples do que ele havia tornado. Beatriz chegou 35 minutos depois. Ouviu a porta da entrada se abrir, os passos no corredor, e então ela estava na entrada da sala com o blazer marfim e a pasta na mão e ficou absolutamente parada quando o viu. 2 segundos de imobilidade que eram, em si mesmos, uma resposta à mensagem que ela havia deixado sem responder. Valentina me deixou entrar, ele disse imediatamente, para que não houvesse nenhuma ambiguidade sobre isso. Beatriz colocou a pasta na cadeira mais próxima com um gesto que era automático, o gesto de alguém chegando em casa. Eu sei que foi ela. Um silêncio. Não incômodo, mas carregado. A proposta para a Arruda? Ele perguntou, porque era mais fácil começar por algo que não era a conversa principal. Apresentada. Eles têm 36 horas. Ela foi até a cozinha, pegou um copo d'água, voltou. Ficou encostada na parede ao lado da entrada da sala, de frente para ele com o copo na mão, com a postura de alguém que ainda não decidiu completamente onde se posicionar naquele encontro.
Rafael tirou do bolso interno do terno um envelope. Colocou sobre a mesa entre eles. Com cuidado, Beatriz olhou para o envelope. Depois para ele. É o acordo de separação, ele disse. A minuta que você assinou e que eu assinei. Uma pausa. Não está homologado. Precisa de aprovação judicial para ter efeito legal. Outra pausa. Menor desta vez. Eu pedi ao Tadeu que suspendesse o pedido de homologação. Beatriz não disse nada. Mas algo na forma como ela segurou o copo mudou ligeiramente, uma mudança mínima na pressão dos dedos. Não porque queira renegociar os termos, ele continuou, com cuidado, escolhendo as palavras não para serem eficazes, mas para serem verdadeiras, o que era uma distinção que ele havia levado tempo demais para aprender a fazer. Mas porque assinei aquilo numa tarde em que entrei num apartamento que não conhecia, onde havia um advogado que eu não esperava, e tomei uma decisão que achei que era estratégica quando na verdade era reativa, uma pausa mais longa. E eu não quero mais tomar decisões reativas quando se trata de você. O apartamento estava quieto. De algum lugar no andar de baixo vinha o som abafado de uma televisão, vozes que não tinham forma, apenas presença. Beatriz colocou o copo d'água na mesa ao lado do envelope. Ficou olhando para as duas coisas por um segundo, como se a proximidade delas dissesse algo que ela estava traduzindo. Depois disse, você sabe que eu guardei segredos. Zay, por anos, sei isso também. E você não está com raiva. Era uma afirmação com a forma de uma pergunta. O tipo de coisa que precisa ser dita em voz alta para ser verificada, porque dentro da cabeça a verificação não tem confiabilidade suficiente. Estou com raiva de mim mesmo, ele disse. A voz saiu com mais firmeza do que havia esperado, como se a frase estivesse pronta a tempo e só precisasse do momento certo, por não ter feito as perguntas certas, por ter assumido que sabia o suficiente sobre você quando na verdade havia parado de olhar. Ele fez uma pausa. Por ter deixado espaço para que Camila entrasse com uma agenda que eu deveria ter identificado muito antes. Beatriz inclinou a cabeça ligeiramente. Você não ia ver. Ela é muito boa no que faz. Você viu. Eu sabia o que procurar. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois disse, com uma voz que era mais baixa e mais direta do que havia sido até então, mas isso não significa que você estava condenado a não ver. Significa que você havia parado de olhar. São coisas diferentes. A distinção chegou como chegam as verdades que já estavam lá, esperando ser nomeadas. Por que você não me contou sobre o Grupo Vasconcelos? Ele disse. Desde o início. Antes do casamento. Era a pergunta que havia ficado parada nele desde o relatório de Márcio. A primeira que havia formulado sozinho e a última que havia se permitido fazer em voz alta, porque havia algo nela que exigia que ele estivesse pronto para qualquer resposta, incluindo as que ele não gostaria de ouvir. Beatriz foi até o sofá e sentou. Não com a postura contida das reuniões de conselho, não com a contenção calculada do apartamento quando ele havia chegado com Márcio, com algo mais parecido com o cansaço honesto de quem decidiu, conscientemente, não manter mais a guarda naquele espaço específico. Porque eu havia aprendido, ela disse, olhando para as próprias mãos por um momento antes de erguê-las para ele, que as pessoas que sabem o que você tem mudam como te veem. E eu queria ser vista por quem eu era, não pelo que representava. Uma pausa que era de memória, não de hesitação. Meu pai administrou o Grupo Vasconcelos por 20 anos, sem que ninguém no mercado soubesse o tamanho real do que havia ali. Ele me ensinou que o valor de algo não diminui por ser guardado com cuidado. Mas eu aprendi também, com o tempo, que guardar demais tem um custo diferente. Que custo? O custo de não poder ser encontrada de verdade por ninguém. Ela olhou para ele. Com você funcionou por um tempo, mas funcionou porque você também, em algum momento, decidiu não olhar com atenção suficiente. E isso é um problema que não é só meu. Rafael foi até a poltrona e sentou. Não próximo, mas na mesma sala de uma forma diferente de todas as vezes anteriores naquele apartamento. Havia algo diferente no peso do silêncio agora. Não o silêncio de dois adversários calculando a próxima jogada, mas o silêncio de duas pessoas que chegaram ao mesmo lugar por caminhos que não haviam sido planejados para convergir. O que você quer? Ele perguntou. A pergunta mais simples e mais difícil ao mesmo tempo, sem juridiquês, sem estrutura de proposta, apenas a pergunta direta que havia ficado sem ser feita por muito tempo. Beatriz ficou em silêncio por um momento que foi real, não calculado. Quando respondeu, havia algo na voz dela que era diferente de tudo que ele havia ouvido naquela semana,
Não a precisão da reunião de conselho, não a contenção do apartamento com o doutor Ferreira presente. Apenas ela, com o cansaço que fica quando o esforço de manter as peças no lugar finalmente pode baixar. Quero que meu filho cresça sabendo quem é a família dele, ela disse. Dos dois lados, sem que precise escolher. Ela olhou para ele. E quero que, se você estiver presente na minha vida, seja porque você escolheu estar, não porque é estratégico, não porque o acordo de separação ficou mais complicado do que você esperava, porque você escolheu. A tarde havia avançado enquanto eles conversavam. A luz na janela estava indo para o dourado tardio que ele não havia observado antes naquele apartamento, mas que agora via claramente. O sol de novembro de Florianópolis entrava pela fresta das venezianas e fazia uma listra larga e quente sobre o chão da sala. Rafael ficou quieto por um tempo que foi suficiente para ser honesto. Depois disse: eu fiz escolhas ruins. Não preciso de uma lista de quais foram porque já sei cada uma, mas quero fazer diferente. Uma pausa. Não sei se você vai acreditar nisso agora. Não estou pedindo que acredite agora. Estou pedindo que você me deixe mostrar. Beatriz olhou para ele por um longo momento. Havia algo naquele olhar que era diferente do olhar dos últimos dias, das reuniões de conselho, da tarde em que ele havia chegado com Márcio e ela havia chegado com o doutor Ferreira. Havia uma abertura que era pequena mas real, não romanticizada, não resolvida de uma vez, mas presente da forma que as coisas reais são presentes quando alguém decide, conscientemente, não fechar uma porta que ainda está entreaberta. Tem uma consulta pré-natal na sexta, ela disse. A voz era calma, mas havia algo diferente no tom, algo que ele havia ouvido poucas vezes em 3 anos e que agora reconhecia por contraste com tudo que havia antes. Às 16 horas, ela pegou o copo d'água de volta. Se você quiser ir. Rafael ficou quieto. A listra de luz no chão havia se movido ligeiramente enquanto eles conversavam, como sempre acontece quando ninguém está prestando atenção ao sol. Eu quero, ele disse. O grupo Décio Arruda aceitou os termos da proposta de Beatriz na manhã do segundo dia útil, 5 horas antes do prazo expirar. O doutor Ferreira enviou a confirmação por mensagem e Valentina colocou o telefone de Beatriz sobre a mesa da cozinha com a tela virada para cima para que ela pudesse ver sem ter que procurar. Beatriz estava comendo uma torrada com manteiga e leu a mensagem sem parar de comer. Disse, bom, e continuou com a torrada. Valentina ficou encostada no balcão da cozinha com os braços cruzados e a expressão de alguém que tem algo a dizer e está escolhendo o momento. Ele vai à consulta na sexta, ela disse. Não era uma pergunta. Vai. Um silêncio de poucos segundos. Como você está com isso? Era a mesma pergunta de sempre. Valentina tinha o hábito de fazer perguntas que pareciam simples e não eram. Beatriz acabou a torrada, colocou o prato na pia, ficou de frente para a janela da cozinha que dava para o pátio interno. O pátio tinha um jacarandá que ela havia notado na primeira semana no apartamento e que havia ficado sem flores a maior parte do ano, e que agora, com o calor de novembro chegando, estava começando a dar botões roxos nas pontas dos galhos. Estou com cuidado, ela disse por fim, que é diferente de estar com medo e diferente de estar sem medo. Ela se voltou para Valentina. Estou fazendo uma coisa de cada vez. Valentina assentiu. Era a resposta que ela havia esperado e que também era a resposta certa. A auditoria interna da Monteiro Holdings sobre Camila Estrela foi concluída 3 semanas depois. O relatório identificou a extensão das reuniões com o grupo de Arruda, o período em que haviam começado, a natureza das informações institucionais que haviam sido compartilhadas e as consequências potenciais para a operação da empresa durante aquele período. O Conselho deliberou pelo encerramento imediato do contrato e pela comunicação ao Ministério Público dos aspectos que poderiam configurar irregularidade. Camila não contestou o encerramento. Seu advogado e o jurídico da Monteiro Holdings negociaram os termos de saída em 2 reuniões que Rafael não participou, a pedido do Conselho, por conflito aparente de interesse dado o vínculo conjugal ainda em curso. Ele havia concordado com isso sem resistência, o que era uma mudança de comportamento que o presidente do Conselho havia anotado e mencionado brevemente, numa frase que Rafael havia levado consigo. Rafael assinou o documento de encerramento numa tarde de março, no mesmo escritório onde havia assinado a minuta da separação semanas antes. Quando saiu, o corredor do 27º andar estava quieto, a cidade lá embaixo visível pelo vidro enorme
e pela primeira vez em muitos meses, ele havia saído de uma reunião difícil, sem a sensação de que havia algo importante que havia deixado de ver ou de dizer. Havia coisas que ainda precisavam de tempo. O acordo de separação suspenso precisava de uma decisão que eles dois ainda não haviam tomado formalmente. Havia conversas que ainda não haviam sido completadas, perguntas que ele havia feito e cujas respostas eram parciais, perguntas que ela ainda não havia feito e que ele sabia que viriam. Havia o trabalho lento de construir um tipo de confiança diferente do que havia existido antes. Não a confiança baseada em assumir que se conhecia o suficiente, mas a que vem de perguntar e de ouvir a resposta inteira. Ele havia aprendido com algum custo a diferença entre as duas. A filha nasceu em fevereiro, numa quarta-feira de manhã, numa maternidade em Florianópolis, onde Valentina havia reservado o quarto com meses de antecedência e onde Rafael havia chegado na tarde anterior para não arriscar os imprevistos da última hora. Havia chegado a tempo. Nas horas difíceis que antecederam o parto, Beatriz havia segurado a mão dele com uma pressão que variava conforme o que estava acontecendo no corpo dela, e que era em si mesma uma conversa que não precisava de palavras, presente quando precisava de peso, frouxa quando precisava de leveza, e por duas vezes, nos momentos mais intensos, simplesmente apertada com a força específica de alguém que está no limite do que consegue conter sozinha e está escolhendo não conter sozinha. Ele havia ficado. A menina pesou 3,220 kg. Tinha o cabelo escuro de Beatriz e o nariz que Rafael havia herdado do avô, o que era uma coincidência do tipo que faz a biologia parecer deliberada. A mãe de Rafael chorou copiosamente na sala de espera quando Valentina mandou a foto, o que foi a única vez naquele dia em que Rafael sorriu involuntariamente antes de conseguir controlar a expressão. Rafael ficou segurando a filha enquanto Beatriz descansava nos primeiros minutos depois do parto, o peso da menina nos seus braços menor do que havia imaginado e ao mesmo tempo maior em algum sentido que não era físico. Havia algo naqueles minutos, a janela da maternidade com o verde denso de Florianópolis lá fora, a criança pequena e completamente real nos seus braços, com o rosto enrugado de quem acabou de chegar a um lugar muito diferente de onde estava, o som da respiração de Beatriz regularizando no leito próximo depois de horas que tinham sido do corpo dela inteiramente e de mais ninguém, que foi a primeira vez em muitos meses em que ele não estava calculando nada, apenas presente. Beatriz abriu os olhos. Ficou olhando para os dois por um momento, a filha nos braços de Rafael, a luz de fevereiro na janela, e havia algo naquele olhar que ele não soube nomear completamente, mas que reconheceu. Era o olhar de alguém que está vendo alguma coisa real e decidindo deixar que seja real. "Como você está?" ela disse, com a voz rouca do cansaço de horas. Era a pergunta de Valentina, virada do avesso. Era a pergunta que havia ficado sem ser feita e sem ser respondida por muito tempo, que havia ficado sem espaço quando havia outros cálculos a fazer e outras peças a mover. E ele soube, ouvindo, que ela não estava perguntando sobre a maternidade, nem sobre o dia, nem sobre os planos para as próximas semanas. Estava perguntando a coisa mais simples e mais difícil, como ele estava de verdade. "Estou", ele disse, e era verdade da mesma forma que as verdades importantes costumam ser verdadeiras, incompleta, trabalhada, não garantida, mas real. A menina fez um som breve, um pequeno ajuste entre o sono e a vigília, e os dois ficaram quietos por instinto, olhando para ela ao mesmo tempo. A janela com o verde de Florianópolis permanecia do lado de fora. O sol de fevereiro entrava pela abertura das venezianas e fazia uma listra larga de luz sobre o chão da maternidade, e Beatriz Vasconcelos ficou olhando para aquela listra de luz por um momento com a expressão de alguém que sabe que o caminho à frente não é simples, não é garantido e que vai exigir de ambos um tipo de atenção que antes havia faltado, mas que é, finalmente, o caminho certo. E às vezes, isso é suficiente para começar.